Olá, boa noite. Hoje é 29/12/2023. Deus abençoe você e sua família. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, acabei de vir o culto além de cura e libertação ali na igreja, juntamente com a minha esposa. E o Evangelho, vejo Jesus Cristo falando, parte 407. Quando eu digo o Evangelho, vejo Jesus Cristo falando, parte 407, as partes. Eu quero dizer para você que eu não estou querendo dizer que eu sou Jesus ou tentando colocar na sua cabeça ou na cabeça de alguém que eu sou Jesus, não, entendeu? Eu leio o que ele falou e o que aconteceu, o que significa o Evangelho, aí vejo Jesus Cristo falando nas partes que ele falou, entendeu? Então, como é que você vê Jesus falando? Através de você ler. Quando você lê, você vê o que ele falou no passado, o que ele fez, o que ele operou, o que ele fez no passado na vida dos seus seguidores, na vida daqueles que creram. Então, se você crê hoje, você vai ser curado, liberto, transformado, e você vai ser salvo, livre do lago que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte, que é depois da primeira morte. Todos nós vamos passar por a primeira morte, todos os seres humanos. Qual é a primeira morte? É a morte física, é o seu corpo. Quando o seu espírito sair do seu corpo, que quando você chegar a falecer, aí você vai ser sepultado, você vai ser velado, depois sepultado. Todos vão passar por isso, só não aqueles que forem arrebatados para o céu na vinda de Jesus Cristo, só aqueles que forem arrebatados. Então todos vão passar por esse processo na vida e infelizmente, né, que todos vão chegar um dia a morrer. O que importa é você morrer crendo em Deus, em Jesus Cristo, tendo feito o bem e não o mal, entendeu? Isso é que vai fazer a diferença. Então o Evangelho, eu vejo Jesus Cristo falando, parte 407, a mulher adúltera, veja o que aconteceu. João 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Veja o acontecimento. Esse acontecimento, Jesus foi para o Monte da Oliveira. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Apanhada significa pega em adultério, no caso naquele tempo. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na mão. Acontecimento: Jesus estava curvado como se fosse de coca, escrevendo com o dedo na terra, viu? Quando eles levaram a mulher, Jesus estava nessa situação. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentro que vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então eu vou explicar para você algo. Veja que Jesus disse: Vai-te e não peques mais. Então o que é que acontece? Jesus não estava condenando ela por o pecado, por o erro dela. Por quê? Porque hoje Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado junto com o Pai. Ele é que intercede por mim e por você. Então Jesus hoje em dia, ele não está nos condenando, ele está nos livrando da condenação eterna. E Jesus, ele livra o ser humano da condenação eterna no momento que o ser humano crê no Novo Testamento, de Mateus a João, que se refere aos ensinamentos, à doutrina, os mandamentos dele, os conselhos dele, a vontade dele, que era a vontade do Pai Celestial. Bom, quando o ser humano crê e tem fé e ama o próximo, faz o bem, não faz o mal, simplesmente a pessoa sai de uma condição de condenação eterna para uma condição de absolvido, inocentado, e por causa disso consegue a salvação. Então vou ler para você novamente, João 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus gostava de ir para o Monte das Oliveiras. O que é que Jesus ia fazer lá? Orar.
Então Jesus ia orar no Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando os ensinava. Então Jesus ele os ensinava. Em outras palavras, ele estava passando ensinamentos. Doutrina que significa ensinamentos. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Veja bem, na lei de Moisés, só podia apedrejar a mulher se caso ela fosse pega do próprio ato adulterando e se caso tivesse o homem e a mulher. Pegasse os dois adulterando dentro de uma casa, num mato, em qualquer canto. O que é que se fazia naquele tempo? Pegava-se os dois, levava até as autoridades, tanto eclesiásticas como as autoridades mesmo da terra naquele tempo, no caso de Israel, e levavam ela até as autoridades, e depois que conversavam e tinha a convicção, a certeza que os dois tinham sido pegos no próprio ato adulterando, aí sim poderia acontecer o apedrejamento no passado. Então os escribas e os fariseus queriam tentar Jesus para que Jesus errasse, falasse alguma coisa que viesse ali ser contra ele, ou contra a lei, ou contra ele, ou contra os ensinamentos do Pai Celestial, no caso, o Novo Testamento, né? O amor ao próximo, a graça de Deus. Veja o que Jesus falou. E pondo-se no meio, disse-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, os escribas e os fariseus. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Já eles já estavam enganando errados, tentando que Jesus viesse ali dizer, apedreja. Eles queriam que Jesus talvez dissesse apedreja, para que fosse dois erros, de não ter o homem que estava adulterando com ela, e de apedrejar, sendo que ele veio foi salvar, curar, libertar, inocentar os pecadores. Isso dizia eles, tentando para que tivesse de o acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra. Jesus estava escrevendo. E como insistisse, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, quando Jesus disse assim, aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Essa palavra nós lemos no dia de hoje, é simplesmente uma palavra que nós lemos e aparentemente é uma palavra que não tem um impacto ou uma força ou uma revelação assim, entre aspas, não revelado para o ser humano. Só que nesse dia, quando Jesus falou isso, foi algo tão impactante, algo tão de reflexão, uma palavra tão de reflexão e com tanto impacto, uma revelação de todos os pecados que eles estavam cometendo, que cada um começou a soltar as pedras. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Então Jesus disse, qual de vocês que está sem pecado, atire a primeira pedra contra ela. Então, hoje em dia, todos nós temos pecados. Alguns têm pecados de morte eterna e outros não têm pecado de morte eterna. Então, qual é o nosso dever? É se livrar dos pecados de morte eterna. Que é amar o próximo, fazer o bem, ajudar, não mentir, não caluniar, não enganar, não matar, não atrapalhar, não perseguir, não perturbar a vida de ninguém. É isso que você tem que fazer, o que tem que fazer. Nós temos que fazer. É isso que o ser humano tem que fazer. E endireitando-se e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, não fique acusando ninguém, não fique condenando ninguém, não fique julgando ninguém. Simplesmente Jesus, cura, sara, liberta, protege, abençoa a vida de fulano, dá força. Senhor, tira fulano de tal caminho. Senhor, ajuda fulano a não fazer mais isso e aquilo. Porque você tem pecados, todos têm pecado. Então, seja compreensível, entenda o seu próximo, mas entenda, se você cometer pecados que ferem a lei, a justiça, e que ferem a justiça de Deus, e que ferem o seu próximo, você não ficará impune, você pode chegar a perder sua liberdade, ser preso, ou até mesmo coisas sérias em cima da terra. Então, não vá pensar que Jesus quer passar a mão por cima da cabeça e os seus erros e as suas falhas vão ficar encobertos se as autoridades tiverem certeza, entendeu? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então Jesus aconselhou ela a ir e não pecar mais, entendeu? Deus abençoe você.